Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula da nossa série de estudos, estudando todos os livros da Bíblia. E hoje nós vamos dar continuidade estudando o livro de 1 Reis. Lembrando que eu estou usando um novo aplicativo aqui para fazer a gravação das aulas. Então o áudio deu uma mudada de algumas aulas para cá, tá bom? Eu não consegui fazer a instalação do microfone no computador, mas em si o aplicativo me oferece melhores aí oportunidades de gravações e de edições desta imagem para vocês, tá bom? Mas acredito que o áudio aqui se torna compreensível se você não tiver muita pressa em acompanhar as aulas, dá para entender sim. De modo aí a ajudar você a compreender o estudo. Livro de 1 Reis é o nosso estudo de hoje. Eu quero iniciar aqui fazendo uma oração pela vida de cada um de vocês, para que Deus possa abençoar este estudo, essa aula em nome de Jesus, tá bom? Lembrando aí que nós estamos fazendo o sorteio das aulas, né? Já teve aí as 4 primeiras aulas, quem assistiu participou do sorteio. E a nossa irmã agora está só aguardando chegar o livro lá na sua casa, tá bom? Continuando adiante aí os próximos sorteios, tá bom? Você acompanhando as aulas é participante do sorteio. Convida pessoas, compartilha com a sua igreja para que essas aulas possam edificar vidas. É um estudo que vai abranger aí principalmente quem é novo na fé, que deseja estudar a Bíblia e traz uma compreensão, é um panorama, é um resumo dos livros da Bíblia. Não fica apenas nessas aulas aqui comigo, tá bom? Compre o livro, se aprofunde mais, cresça mais. A Bíblia tem muito, mas muito conteúdo a ser estudado e a ser guardado nos nossos corações, tá bom? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, te damos graça por este momento, por mais um estudo da sua palavra. Abençoa a vida de cada um dos queridos alunos. Traz, Senhor, a iluminação da tua palavra ao meu coração e que mais uma vez possamos crescer na graça e no conhecimento. Repreende toda a barreira e abre a janela do nosso conhecimento e glorifica o teu nome, em nome de Jesus. O livro de 1 Reis é o nosso estudo de hoje. Tempo médio de leitura 2 horas e 35 minutos, são 22 capítulos, 817 versículos. O estilo é livros históricos. Eu sempre aconselho você que quer estudar a Bíblia toda, ler a Bíblia toda, não faça uma leitura da Bíblia só por fazer, para se exaltar que leu a Bíblia toda. Faça uma leitura da Bíblia estudando a Bíblia. Demore o tempo que for necessário, mas vá devagar e vá primeiramente estudando a história dos livros, ou seja, assista uma aula dessas primeiro e depois você vai lá no livro e vai ler ele completo, você já vai fazer uma leitura tendo uma melhor compreensão do livro que você já vai estar lendo. Ou seja, eu assisti a aula primeiro, quando eu for ler eu já estou entendendo melhor a história daquele livro. Então são aí 22 capítulos, 817 versículos, e o estilo é livros históricos, que são 12 livros. Então ainda nós estamos na categoria dos livros históricos. Nós vamos continuando aqui, passando adiante o nosso slide, falando aqui também sobre o nome. Este nome foi dado em hebraico devido às suas primeiras palavras. Era-se natural, eu já falei isso em aulas anteriores, que o livro recebesse o nome ali onde estava o primeiro versículo, dava-se o nome do livro hebraico, do Antigo Testamento. Bem, maioria acontecia assim, Então nós temos aí Hui Hamelech, em hebraico sendo o rei, que é a primeira frase que aparece do livro. No cânon hebraico, os livros de Samuel, Reis e Crônicas são sempre um só livro e foram separados em primeiro e segundo pela tradução grega, que era aquela que eu disse em aulas anteriores, chamada Septuaginta.
já que esse idioma possui maior número de letras e necessitava 2 rolos para cada um desses livros. Então, os livros na Bíblia hebraica, né, na Bíblia original, não tinha 1º e 2º Samuel, né, mas Samuel era apenas um compêndio, Reis e Crônicas, né, não tinha essa divisão como nós temos de 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, tá bom? Então, nós temos essa mudança depois que tem a tradução grega chamada Septuaginta, né? O título foi mantido no idioma grego por resumir bem o assunto que o livro aborda, né? A história dos reis. Para mim, 1º e 2ª Reis, 2º Reis, é a das histórias mais lindas que tem na Bíblia, tá bom? Embora a gente tenha muitos maus exemplos, mas relatos assim, deixa a gente mais despertado, deixa a gente mais assim, focado na leitura. Tem alguns livros da Bíblia que, por mais que são inspirados, né, mas às vezes a gente não tem muito aquela empolgação, como talvez você quando está lá lendo o livro de Levítico, o livro de Números, né? São muitas informações que às vezes a gente não tem muito entendimento, mas chega no livro de Reis, por exemplo, você já começa a ter assim um despertar maior, né? Chama mais a nossa atenção na leitura esse livro de 1º Reis. Vamos continuando aqui então. Nós falamos a respeito do nome e agora nós vamos falar da autoria. Como 1º e 2º Reis eram originalmente um livro, como eu disse, esta obra deve ter sido compilada algum tempo depois da tomada de Judá pelos babilônicos. Aparece-nos que foi escrito depois do cativeiro da Babilônia, então parece muito, mas muito tempo depois. O livro dá a impressão de ser obra de um só autor e de que este autor tenha testemunhado a queda de Jerusalém. Nós já estamos caminhando aí para alguém semelhante a um grande profeta, hein? Parece-nos então que é Jeremias. Embora a autoria não possa ser determinada com segurança, muitas sugestões foram feitas. Nós não temos um martelo batido dizendo quem foi o autor do livro de 1º e 2º Reis, tá bom? Mas nós temos aí suposições, né? Conjecturas de quem poderia ter sido. Alguns têm indicado Esdras como compilador, né, enquanto outros apontam para Isaías como o editor. Muitos vão dizer, ou seja, que quem foi lá e criou foi Esdras e quem editou o livro foi Isaías. Muitos eruditos dizem que o autor de 1º e 2ª Reis era um profeta desconhecido, um judeu cativo da Babilônia por volta de 550 a.C. Pelo fato do historiador José atribuir reis aos profetas, né, algum dos profetas, muitos abandonaram a pesquisa por um autor específico. No entanto, a tese é a de que o profeta Jeremias seja o autor. Nas minhas pesquisas, eu achei a citação levada em consideração muito mais que seja o profeta Jeremias. Eu encontrei mais a respeito do profeta Jeremias. A antiga tradição judaica do Talmud declara que Jeremias tenha escrito Reis. Este famoso, né, profeta pregou em Jerusalém antes e depois da sua queda. Ele pregou em Jerusalém, a gente conhece a história de Jeremias, né? Antes da queda ele prega arrependimento ao povo de Judá. E depois da queda ele também continua pregando, né, e relatando também, onde fala das suas lamentações, né? E 2º Reis, capítulo 24 e versículo, né, e 25, versículo 25, 2ª Reis 24 e 25, aparece também em Jeremias 39, 42 e 52, né? Essas são as referências semelhantes aí que nos dão a entender que seja o mesmo autor, tá bom? 2ª Reis 24 e 25 aparece em Jeremias capítulo 39, né? 42 e 52. Jeremias talvez tenha escrito todo o texto, menos o conteúdo do último
apêndice, né? 2 Reis 25, 27 e 30, que provavelmente foi acrescentado por um dos seus discípulos, ou seja, em aulas anteriores eu falei a respeito disso, que talvez alguém começava a redigir um escrito, ele morria e alguém próximo a ele, um discípulo, ia lá e terminava o escrito daquele autor, tá bom? Vamos continuando aqui. A data, apesar que a data exata para a composição de 1º e 2º Reis seja incerta, né? A gente nunca tem uma afirmação perfeita das datas, pode se variar. Talvez você estude livros que falem uma data, depois você vai para outra, uma bíblia de estudo que fala outra data a respeito da composição. Mas nós temos aqui, né, que em algum momento foi da última parte do século VI a.C. O último acontecimento mencionado em 2 Reis é a libertação do rei Joaquim de Judá, que estava preso na Babilônia. Considerando que Joaquim foi feito prisioneiro em 597, os livros de Reis devem ter sido escritos depois de 560 a.C., para que esta informação pudesse ser, né, concluída. O autor de Reis teria mencionado provavelmente um acontecimento tão importante como a queda da Babilônia para a Pérsia, né? Ele vai falar até depois, passando o cativeiro da Babilônia, vem o Império Persa, e embora os eventos registrados em 1 Reis tenham ocorrido uns 300 anos mais cedo, né? Então há uma abrangência muito grande, porque se fala da morte de Salomão, de Davi, né, e da ascensão de Salomão ao trono, e depois, lá na frente, né, a gente tem ainda relatos aí falando a respeito do Império Persa, né, até a conclusão do livro de 2 Reis. Então, não é muito longo, né, todo esse trajeto de 1º e 2 Reis, que era um livro só na Bíblia hebraica, tá bom? Tempo de ação vai da morte de Davi até o reinado de Josafá. É o nosso livro de 1 Reis, tá bom? Agora separando aqui, deixando o 2 Reis de lado, nós temos aí um tempo de ação, morte de Davi, até o final do reinado de Josafá. Esse é mais ou menos o tempo aí que nós temos de ação desse livro. Verso-chave, capítulo 9, do 4, versículo 4 ao 7. E se você andar segundo a minha vontade, como fez o seu pai Davi, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono. Mas se vocês ou seus filhos afastarem de mim, desarraigarei Israel da terra que lhes dei. Esse é o verso-chave aí, né? Uma promessa sobre a vida de Salomão. Tema: Israel se divide em duas nações, norte e sul, e isso foi punição de Deus porque o rei Salomão levou os israelitas a adorar ídolos pagãos. Então nós temos aí do capítulo 12, se eu não me engano é o capítulo 12 adiante, que vai ter a divisão do reino de Israel. Isso eu sempre cito bastante em muitas pregações que eu faço do Antigo Testamento. É isso mesmo, é 1 Reis capítulo 12. Nós temos a divisão das tribos que já havia sido profetizada, né? Deus já havia mostrado que as tribos iriam se dividir. As 12 tribos se dividiram, 10 tribos ficam no norte e 2 tribos ficam no sul. No norte, a capital agora vai ser Samaria, né? E o nome do norte é Israel. No sul se torna o nome Judá, com a capital Jerusalém, tá bom? E até mesmo aqui em 1 Reis, nós vamos ver reis diferentes dominando as regiões específicas no norte e no sul. Depois dessa divisão, Jeroboão começa a reinar no norte e o Roboão, filho de Salomão, está reinando no sul. Lá na frente a gente vê Acabe reinando no norte e Josafá reinando no sul. Então agora há uma diferença, as tribos se dividem, né, após a morte de Salomão. Grave isso aí na sua mente, porque em alguns momentos, quando se fala de Israel na Bíblia, a partir do capítulo 12, já não está mais direcionando totalmente às 12 tribos, mas é reino do norte e agora se divide. Quando fala Judá na Bíblia, já é o reino do sul, tá bom?
o acontecimento agora muda totalmente a forma de Deus se referir a Israel, não mais sendo uma nação única, mas dividindo as tribos. Então, quando Deus fala de Israel, Deus nem sempre está falando mais das 12 tribos, mas das 10 tribos que estão no norte. E quando Deus está falando de Judá, ele está falando do sul, que muito depois, em 586, né, Judá é tomado pelos babilônicos. E 722 foi quando caiu essas 10 tribos de Israel no norte, né, vai cair bem antes de Judá, em 722 a.C., tomado pelos assírios, que também era um povo ali conhecido como os ninivitas. O local, eu deixei separado para vocês aqui, ó, uma parte, deixa eu tentar voltar, para ver se eu consigo fazer algumas edições. Vamos lá tentar fazer algum desenho aqui, ó. Essa parte daqui, né, todo esse contorno azul mais forte aqui, ó, foi conquistado, né, o auge do império, né? E as partes azulzinhas aqui, ó, todos esses azulzinhos aqui, ó, são as partes que Davi conquistou, né? E essa, então, aonde eu passei primeiro são as fronteiras, né, do império aqui, ó. Essas são as fronteiras, e essas partes azuis. Agora essa de dentro aqui é o tempo, o período de Saul, né? Toda essa parte meio esroseada é a parte do império conquistado por Saul. E agora nós temos aqui, eu separei do lado aqui para vocês também, né, o Reino do Norte, nessa parte amarela, tá bom? Toda essa parte amarela aqui que eu estou frisando de vermelhinho agora, é o Reino do Norte. 10 tribos estão nessa região, tá bom? E essa é a parte que agora vai ser o sul. 2 tribos, né? Benjamim e Judá, como capital, Jerusalém. Jerusalém está aqui, ó. Essa parte é Jerusalém, tá bom? E Samaria está aqui, ó. Essa parte aqui é Samaria, que é a capital do norte. Judá, a capital do sul. Talvez eu dei uma bagunçadinha aí, né? Mas acredito que deu para vocês ter uma compreensão aí, né, deste texto, tá bom? Vamos voltando aqui então, deixa eu dar uma apagada aqui, né? Vou tentar frisar novamente aqui um pouquinho para vocês, só a capital aqui, tá bom? Vamos dar uma apagadinha nesses detalhes e deixa eu frisar aqui, vou usar aqui todos os benefícios que eu tenho aqui com esse aplicativo, ó. Aqui é Samaria, tá bom? Capital do Reino do Norte. E aqui é Jerusalém, capital do Sul. Após a morte de Salomão, então houve essa divisão. Todo o território amarelinho, né, agora vai ser reinado por outro rei. E esse território verde é o filho de Salomão, Roboão, tá bom? E o Reino do Norte, Jeroboão. Olha aí as informações. Números de tribos no norte, nessa parte amarela. 10 tribos, capital Samaria. A queda foi em 722. Quem conquistou esse lugar depois foi a Assíria, né? Primeiro rei após a separação das tribos foi Jeroboão. E a parte verde foi, os números de tribos foram 2, né? Benjamim e Judá. Capital foi Jerusalém. A queda aqui em 605 foi a primeira queda, mas a queda definitiva foi 586, que destrói o templo, tá bom? Foram 3 vezes que Nabucodonosor vai invadir, né, Jerusalém. O império que conquista a parte verde aí depois é a Babilônia, né? E o primeiro rei após a separação foi Roboão, que foi o filho de Salomão, tá bom? Então vamos lá. Continuando, né? Deixa eu só apagar essas setinhas aqui e nós vamos continuando aqui normalmente. O esboço de 1 Reis. Nós temos aqui do capítulo 1, Salomão foi constituído rei. Nós vamos ver aqui Davi dando os últimos conselhos, né? O capítulo 2, Salomão faz um expurgo dos inimigos, né? Salomão agora não tem mais inimigo. O reino de Salomão é um reino de paz. É Davi que sofre batalhando, guerreando, e Davi deixa um reino de
tranquilidade para o seu filho Salomão. Capítulo 3 ao 4 são as virtudes de Salomão. Do 5 ao 8, a construção e a consagração do templo. Eu acho muito lindo o dia da inauguração do templo, né? Do 9 ao 10 é a glória e a fama de Salomão. O 11, infelizmente, o pecado, o declínio, né? E depois a morte de Salomão. O capítulo 12, a divisão de Israel em 2 reinos, como eu mostrei para vocês. Capítulo 13 ao 14, profecias contra Jeroboão, que está reinando no Reino do Norte, nas 10 tribos, né? Ele levanta altares pagãos ali. Ele leva o povo, para não precisar do povo descer do norte, né? De Samaria, para ter que adorar lá em Jerusalém no templo, ele levanta altares para que o povo permanecesse no norte. Ele impede o povo de descer para Jerusalém. Os primeiros reis de Israel, dividido, né, do capítulo 15 ao 16, o capítulo 17, Elias e a viúva de Sarepta, né, já entra uma história agora de um dos maiores profetas que já existiu sobre Elias. 18, Elias e os profetas de Baal. E o 19, Elias no Monte Horebe e a vocação de Eliseu. Capítulo 20 e 22, o reinado e morte do rei Acabe. Né? Então esse aí é o nosso esboço, tá bom? Vamos lá, divisão de 1 Reis. 1 Reis pode ser dividido em 3 blocos de capítulos. Nós temos o primeiro bloco, que é o reinado de Salomão, que vai do capítulo 1 ao 11, tá bom? Toda a história sobre Salomão. A divisão dos reinos do capítulo 12 ao 16. O ministério de Elias começa a partir do capítulo 17 ao 22, né? Vai indo aí praticamente até o último capítulo deste livro. Contexto histórico. Os acontecimentos descritos em 1 Reis abrangem um período de cerca de 120 anos. Começa com a ascensão de Salomão em substituição a Davi, seu pai, e termina no reinado de Josafá para Judá e no de Acasias para Israel. Então nós vemos aí, né, agora falando, quem está em Judá é Josafá e no norte agora está Acasias. Turbulentas foram as experiências do povo de Deus desde a morte de Davi. Acasias aqui, se eu não me engano, é filho do Acabe, tá bom? Em cerca de 970 a.C. até o reinado de Josafá, o 4º rei do reino de Judá, o reinado de Acasias, o 9º rei de Israel, em cerca de 853 a.C. Então, no reino do norte, já tem uma aceleração de reis muito rápida. Vários reis já estão passando pelo reino do norte. E no reino do norte não teve nenhum rei que agradasse a Deus de todo o coração. Em Judá já tiveram alguns reis que fizeram aquilo que agradava a Deus. Não foram todos também, mas infelizmente no norte não teve, né? Nós vamos ver aqui adiante, eu acho que são 19 reis no norte que passaram e não fizeram o que agradava aos olhos de Deus. Os livros de 1º e 2º Reis começam a registrar os eventos históricos do povo de Deus no lugar em que 1º e 2º Samuel interrompe. Então começa, né? Dá uma continuidade daquilo onde parou de 1º e 2º Samuel. No entanto, Reis é mais do que uma simples compilação de acontecimentos políticos importantes ou socialmente significativos em Israel e Judá. Na realidade, não contém uma narrativa histórica tão detalhada como se poderia esperar. 400 anos em 47 capítulos. Então nós temos aí, juntando 1º Reis e 2º Reis, nós temos aí cerca de 400 anos de história de reis detalhada para a gente, hein? Ao contrário, 1º e 2º Reis são uma narrativa histórica seletiva com um propósito teológico. O autor seleciona e enfatiza o povo e os eventos que são significativos no plano moral e religioso. Em 1º e 2º Reis, Deus é apresentado como o Senhor da história. É isso que eu acho muito interessante, que entra rei, sai rei, mas Deus está no controle de tudo. Entra os impérios, saem impérios, caem impérios e Deus está controlando a história. Isso é lindo. Então, uma das coisas que você deve gravar no seu coração, um resumo, o que você diria de precioso em 1º e 2º Reis é:
Deus controla toda a história. A nação de Israel se divide. Depois o reino do norte cai na mão dos assírios. Depois a Síria é tomada pela Babilônia. O reino do sul cai nas mãos dos babilônios. Depois a Babilônia cai na mão do Império Persa, né? E Deus continua sendo o Senhor da história. Depois Daniel, a gente vê profecias também falando de quem viria depois dos persas, né? Que seria Alexandre o Grande, né? O Império Greco-Romano. Depois vem Roma. E aí, por final, aparece o Messias, agora no contexto do Império Romano, e Deus continua controlando toda a história até os dias de hoje, né? Isso é maravilhoso. O livro começa com a morte de Davi e a ascensão de Salomão como rei em 971 a.C. Após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois: Reino do Sul, como eu disse, com 2 tribos e capital em Jerusalém, e o Reino do Norte, Israel, com 10 tribos e capital em Samaria. Judá fica com Roboão, e Israel fica com Jeroboão. O Roboão era o filho de Salomão, e o nome lá, o Jeroboão, é parecido, né? Depois tem um outro lá, Jeroboão II, que surge também no norte, bem depois, né? Esse foi o rei mais próspero no período de Israel, se eu não me engano, foi ele também. No cenário que aparece o profeta Jonas está o Jeroboão II. Em Judá reinaram 20 reis da dinastia de Davi, de 931 a 586, que foi no período que a Babilônia vem para destruir o templo. Israel teve 19 reis, como eu disse, lembram disso aí? Em 4 dinastias, Israel, o Reino do Norte, passou por 19 reis ímpios. Há uma alusão em 1 Reis 18:46, a mão do Senhor, a ação do Espírito Santo em capacitar Elias para operar milagres. A fórmula mão do Senhor é uma referência à inspiração dos profetas pelo Espírito de Deus, né? Ficou pelos ali, é um erro, pelo Espírito de Deus. Também no capítulo 18 temos a luta de Elias contra 400 profetas de Baal e os 400 de Azera, né, ou Azerá. Na verdade, a luta do verdadeiro Deus contra os falsos deuses, e nós já sabemos quem foi vitorioso, né? Foi o Deus do povo de Israel. Conteúdo: em parte alguma se diz com clareza qual o propósito desses livros, né? Assim, de forma aprofundada. Nós entendemos que tem um propósito teológico, mas não tem diretamente aquela especificação de por que foi escrito esse livro. Porém, mesmo uma leitura casual deixará bem claro que o escritor se propõe a demonstrar que, embora Israel tivesse uma aliança com Deus, a maior parte de seus reis havia rejeitado e ultrajado as obrigações inerentes a tal aliança. Passa-se em revista tanto os reis de Judá como os reis de Israel, e até onde possível são tratados segundo a época em que viviam. O valor de cada rei é determinado mediante comparação com 2 reis de épocas anteriores. Isso aqui eu acho muito lindo, ó. Quando um rei em Israel fazia o que era mal, né, no norte, a Bíblia comparava ele como fez o seu pai Jeroboão. Ele nem era filho diretamente de Jeroboão, mas era voltado lá atrás, na geração anterior, e essa pessoa representava o pai desse rei. Quando fazia bem, era comparado com Davi. Um exemplo é Ezequias. O pai de Ezequias era Acaz, e Acaz fez o que era mal aos olhos do Senhor. Isso é no sul, tá bom? Não é nem no norte. Mas para não dizer que Ezequias, né, seguiu os passos do pai que fez o que era mal, a Bíblia diz que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, como fez Davi. E nós sabemos que não é Davi que era pai de Ezequias, mas voltou lá atrás, bem atrás, porque Davi fez o que era bem aos olhos do Senhor, né? Termina bem o seu reinado, para não citar o mau exemplo de Acaz, né? Voltou bem adiante, lá bem atrás mesmo, fazendo a comparação como se Ezequias fosse filho de Davi, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Quando fazia o que era mal, a citação era sobre Jeroboão, que foi um rei mau também, o primeiro rei mau em Israel, que era o reino do norte. A comparação feita desta forma demonstra se um determinado rei andou em todo o caminho de Davi, seu pai, ou andou em todos os caminhos de Jeroboão, como eu disse. 20 reis da mesma família de Davi sucederam-se no trono de Judá, dos quais
somente 8 foram justos, né? Exceções notáveis são Asa, né? Somente 8 fizeram o que era agradável a Deus no sul, e no norte não teve nenhum que agradasse a Deus, né? São cerca lá de 19, eu até corrijo falando, porque eu acho que falei que foi maioria, não sei. Né, Asa, Josafá, Ezequias e Josias foram os que mais agradaram a Deus no sul, né? Embora eles também tiveram falhas. O Ezequias teve falhas de abrir, né, as suas preciosidades para a Babilônia, né? Ele exaltou-se no seu coração de tudo quanto ele havia possuído, né? Se vangloriou no seu coração, isso desagradou a Deus, mostrando os seus segredos à Babilônia. O Josias também foi tentar fazer aliança, né? E acabou morrendo. Acho que foi o rei do Egito, acabou matando Josias, e Josias foi um rei que trouxe um grande avivamento para Judá. Ele descobre, né, através do sacerdote, né, dele, descobre o livro da lei. Provavelmente seria Deuteronômio, estava escondido dentro do templo, e após eles passarem as informações do que estava escrito na lei de Deus para o povo, há um grande avivamento, o povo acaba abandonando as suas idolatrias, e Josias se torna um rei muito reverente a Deus, que adorou a Deus, igual ele. A Bíblia fala que igual Josias não teve nem haveria mais, que voltasse a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força, né? Extraordinário o relato sobre Josias. Josafá também, né, que foi filho de Asa. Asa também fez muita coisa boa, mas acabou não consultando a Deus na sua enfermidade, confiou nos médicos e morreu com a enfermidade nos pés. Mas eu acredito que Asa foi salvo, né? Ele apenas desobedeceu e teve essa consequência. O Josafá fez uma aliança com Acabe, né? Quase morreu numa guerra, mas Josafá também fez o que era bom aos olhos do Senhor, porque Josafá também trouxe a lei de Deus para o povo de Judá. Josafá venceu 3 nações inimigas quando se levanta em oração e jejum com as cidades fortes de Judá. Ele vence os Edomitas, os Moabitas e os da montanha de Seir, né? Moabitas, Edomitas e eu acho que os Amonitas, né? 3 nações se levantaram contra Josafá e foram vencidas através do poder de Deus. Este período de reis foi o período mais rico do ministério profético, aparecendo Elias como o mais ilustre deles, em especial ministrando no período descrito em 1 Reis, né? Muito lindo aí esse livro, os relatos daquilo que Deus faz através do profeta Elias. O primeiro templo de Israel, Salomão contrata aproximadamente 200 mil homens para trabalhar na construção do templo de Israel durante 7 anos. O acabamento das pedras usadas na construção do templo era feito na própria pedreira, de modo que não havia barulho algum de martelo, machado ou qualquer outra ferramenta no local. Uma vez terminado, somente os sacerdotes têm permissão para entrar no santuário, todos os outros ficam do lado de fora no pátio, onde fazem os sacrifícios de animais. A enorme bacia no térreo comportava água para os rituais da lavagem, né? Então agora nós vamos ver a construção do templo. Agora não precisava mais as tendas, né? Deus agora se manifesta num lugar específico em Jerusalém. Salomão vai dar continuidade àquilo que estava projetado por Davi. E é muito lindo porque a Bíblia relata que eles não podiam usar o martelo de ferro para construir o templo. Não ouviu barulho de martelo. Isso está no capítulo 6 e o versículo 7, que diz assim, ó, em 1 Reis: e edificava-se a casa com pedras preparadas como as traziam. Então eles já cortavam no modelo, as pedras eram cortadas lá no local, e pedras muito pesadas, elas já vinham no tamanho correto, e quando chegavam para construir o templo, se encaixavam elas de forma que não, de maneira que nem martelo, nem machado, nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa. Que interessante. Não havia uma marreta de ferro ali, não havia um machado de ferro, nem um martelo batendo na construção do templo. Era tudo encaixado de forma bem natural.
É bem natural. Muito interessante esse detalhe da construção do templo. E aqui eu deixei algumas ilustrações para vocês de como seria o templo naquele período. O templo sobreviveu aí por cerca de 400 anos, né? Que é o período de primeiro e segundo reis. Em 586 foi destruído pelos babilônicos, né, através de Nabucodonosor, vindos do atual Iraque, que saquearam todo o ouro e destruíram o templo. A quantidade de ouro que tinha no interior do templo era extraordinário, tá bom? Extraordinário. Eu vou ver se eu consigo aqui pegar um pouquinho só para dar uma comparação para vocês de como que era. Vou colocar essa setazinha aqui, ó. Todo o ouro, tá bom? Toda essa parte amarela aqui, o templo era revestido em ouro. Aqui a gente vê a semelhança de querubins, né? Acho que era quase aproximadamente 4 metros de altura esses dois querubins aqui, ó. Essa parte toda em ouro, aqui é uma representação aqui do sacerdote, né? Aqui era a Arca da Aliança, essa setinha que eu estou colocando aqui é a Arca da Aliança, tá bom? Era o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote, somente ele podia entrar uma vez por ano. Esse aqui é o altar do incenso, né? Onde colocava o gálbano, o estoraque ou o nicha, que dava aquele incensário, aquele aroma, né? Onde a brasa vinha do altar do holocausto do lado de fora, né? E aqui agora nós vimos aí um modelo da planta, né, um complexo de pátios, salas e altares e objetos e rituais sobre o Monte Moriá em Jerusalém. Eis o primeiro templo construído por Salomão, né? Toda essa magnitude aqui do templo, né? Que coisa linda, que coisa extraordinária. Essa aqui é a vista por cima do templo, tá bom? Vamos continuando então, passando adiante aqui. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, vamos apagar essa borrachinha aqui, porque esta foto é uma das pedras usadas na fundação do templo, né? Uma pedra original daquele período. Mas não é uma pedra comum. Segundo os estudos feitos, né? Esta é a terceira maior pedra usada em construção civil. Olha o tamanho, 13,6 metros de comprimento, 3,5 metros de altura, pesa um pouco mais de 500 toneladas. Como que eles conseguiam arrastar essas pedras? Transportar as pedras do lugar, né, de um lugar muito longe para o lugar que deveria ser construído o templo, sem batida de martelo, sem batida de marreta, né? É uma coisa sensacional. Eu procurei no YouTube um dia e estava estudando, né? Observando como que eles transportavam essas pedras, e é algo que vale a pena vocês acompanharem, né? As madeiras, então, do templo eram buscadas muito longe, algumas delas eram transportadas, né, através das águas até chegar em Jerusalém, tá bom? É algo, sinceramente, sem explicação. Cristologia em 1 Reis. Salomão começa como rei sábio e pacífico, né? Mas falha por causa da sua idolatria. Isso cria uma tensão. O filho de Davi prometido é maior do que Salomão, porque Jesus não erra, Jesus não peca, Jesus não falha. A cristologia: Jesus é o rei davídico fiel, prometido da raiz de Jessé, cuja obediência não falha e cujo reino não se divide. Sabedoria verdadeira: Cristo é a sabedoria de Deus. Salomão pede sabedoria, né? Em 1 Reis 3, versículo 9, e governa com discernimento. Ele diz assim: eu sou apenas uma criança, eu não tenho capacidade. E Salomão poderia ter pedido vitória sobre os inimigos, poderia ter pedido prosperidade, poderia ter pedido ouro, riquezas, tantas coisas, né? Mas Salomão não pediu nada disso e pediu a Deus apenas sabedoria para governar o povo de Deus, né? E Deus deu a ele riqueza, sabedoria e liberdade, né? Tranquilidade no seu governo, só porque ele não priorizou essas coisas, mas ele olhou mais a questão do povo.
Mas a sabedoria de Salomão não preservou ele do pecado. Como que um homem tão sábio depois vai cair, né, através das muitas mulheres que ele tinha, que a Bíblia diz que as muitas mulheres de Salomão, né, fizeram com que ele voltasse o seu coração para deuses pagãos. Salomão se tornou até um feiticeiro depois, né? Cristologia: Cristo é a sabedoria encarnada, de 1 Coríntios 1, 24 ao 30, perfeita e santa, que não apenas ensina, mas redime. Então nós vemos uma separação, mas também uma comparação entre Cristo e Salomão. Esta é a cristologia que a gente encontra nesse livro. Um profeta fiel, Cristo, profeta definitivo, né? Falando agora de Elias, confronta reis, chama ao arrependimento e manifesta o poder de Deus. E a cristologia: Jesus é um profeta maior do que Elias, Lucas 9, 35, que não apenas anuncia a palavra, mas é a própria palavra. Idolatria e divisão, necessidade de um Salvador fiel. A divisão do reino nasce da infidelidade humana, reis falham e o povo se afasta. Cristologia: Cristo vem reunir o povo que foi dividido e curar a infidelidade por uma nova aliança. Que maravilha! O templo: Cristo é o verdadeiro templo. Nós vimos a construção do templo, como eu mostrei a vocês. A construção e dedicação do templo em 1 Reis 6 marcam o lugar da presença de Deus, onde Deus habitaria no meio do seu povo. Salomão reconhece que Deus não cabe num edifício. Eu amo isso aqui, porque Salomão diz assim, em 1 Reis 8, 27, poderia Deus habitar na terra? Ao ver a glória de Deus, Salomão fica impactado. E ele reconhece e fala assim: pelo que eu vi, os céus, o tabernáculo, o templo, nada comporta a glória de Deus. Mas Salomão queria que Deus pudesse realmente habitar na terra. E depois, esse desejo do coração de Salomão cumpre, quando João diz dessa maneira: e o verbo se fez carne e tabernaculou e habitou entre nós e vimos a sua glória. Jesus agora cumpre aquilo que era o desejo de Salomão. Jesus vem tabernacular, habitar, trazendo a sua glória no meio dos homens. Cristologia: Jesus é o templo definitivo. Deus habita plenamente nele por meio de Cristo. O acesso a Deus agora é aberto, né? Lembra do véu rasgando-se? Jesus traz essa abertura agora de acesso ao Pai através dele mesmo, que é o próprio templo. Graça aos gentios, alcance messiânico, né? A visita da rainha de Sabá antecipa a atração das nações à sabedoria do rei. Então, uma mulher gentia vem agora, né, atraída pela sabedoria de Salomão, mostrando que os gentios seriam atraídos, né, à sabedoria que é o próprio Cristo Jesus. Cristologia: em Jesus as nações vêm à luz do reino. Que maravilha! Aplicações do livro em nossos dias atuais. Liderança e responsabilidade. 1 Reis mostra o reinado de vários reis, começando com Salomão. Alguns começaram bem, mas terminaram mal. Eu sempre digo isso, eu aprendi isso e prego isso. Muitas das vezes não importa a maneira que você começa, mas sim como você termina. A Bíblia enfatiza muito isso pra gente. O mais importante é como você vai terminar. Tem gente que começa mal e vai se ajeitando, né, e termina bem. Tem gente que começa bem e termina mal. Então, o mais importante é como você vai terminar a sua caminhada cristã, tá bom? Aplicação para os dias de hoje. Não basta começar bem, é preciso permanecer fiel até o fim. Liderança na família, igreja, trabalho, política exige caráter, humildade e temor a Deus. Não apenas talento ou sucesso. Um exemplo: Salomão pediu sabedoria, mas depois deixou-se levar pelo poder, riqueza e alianças erradas, tá bom? Então não vale só talento, não. Que o Salomão adquiriu os talentos, mas depois, quando precisou de usar essa sabedoria, já havia rejeitado a sabedoria, né, e o próprio Deus. Enfim, nós finalizamos aqui o nosso estudo, né, dos slides de hoje, e eu quero apenas dar uma passada rápida para a gente fazer aqui, né, uma reprise,
No livro de 1 Reis, no capítulo 1, nós vemos a velhice de Davi, né? Versículo 30, por exemplo, né? Davi tendo uma conversa com Batseba, e ele disse assim, ó, que como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo, certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono, em meu lugar, assim farei no dia de hoje, né? 2 versículos após, Salomão foi constituído rei. Capítulo 2, o Davi dá conselhos para Salomão. Eu acho muito lindo, porque Salomão diz assim, o versículo 2, Davi falando para Salomão, eu vou pelo caminho de toda a terra. Esforça-te, pois, Salomão, e sê homem. Isso aqui é um trecho muito forte. Davi está dizendo para Salomão, tu nasceu homem, tu tem que ser homem, Salomão. Esforça-te. Você tem uma necessidade de entender o seu papel. Seja homem, né? Seja firme, tenha uma postura firme. Guarda a observância do Senhor teu Deus para andares nos seus caminhos e para guardarem os seus estatutos e seus mandamentos e os seus juízos e seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, né? No Pentateuco, para que prosperes em tudo que fizeres para onde quer que te voltares. A bênção era condicionada. Se o povo obedecesse à lei de Deus, os 5 primeiros livros, o Pentateuco estava ali, o resumo era em Deuteronômio. Se o povo obedecesse todos aqueles parâmetros, os povos de Israel seriam livres da maldição, seriam prósperos. E Davi deixou esse conselho para Salomão, que infelizmente lá na frente, né, ele afasta-se e ele abandona aquele conselho que o pai lhe deu. E ele mesmo vai dizer, para que andem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, né, falando a respeito de Deus, com toda a sua alma, e nunca disse te faltará sucessor ao trono de Israel. E até que então as tribos ainda não haviam se dividido, né? Depois, mais adiante, a gente tem o capítulo 3, o casamento de Salomão com a filha de Faraó, né? Versículo 7 mesmo. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizestes reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou ainda menino, eu nem sei como sair, nem como entrar. Salomão está dizendo assim, Senhor, não sei nada. Como é que eu vou fazer alguma coisa? Me dê pelo menos um coração entendido, né? Para que eu possa julgar o povo e discernir prudentemente. E Deus agradou-se disso, esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor. E Deus disse assim, ó, porquanto não pedistes para ti riquezas, nem pediu mais tempo de vida, né, sobre os inimigos, mas pedistes entendimento para julgar o meu povo, eis que fiz segundo as tuas palavras, te darei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti não houve, e nem depois de ti se levantará igual. Então a gente entende aqui, Tiago chega a dizer que aquele que não tem sabedoria, que peça ao Senhor. Busque a sabedoria de Deus, querido aluno, né? A gente vê quando Deus levanta os 4 jovens judeus da Babilônia, e a Bíblia diz que primeiramente Deus deu a eles sabedoria e conhecimento, né? Depois vai dar para Daniel de forma separada discernimento dos sonhos e revelações, mas tudo primeiro está vindo conhecimento e sabedoria. Isso é muito importante para os nossos dias. Depois a gente vê Salomão julgando a causa de 2 mulheres, né, brigando por causa de um filho. Mais adiante, né, deixa eu dar uma pulada, no capítulo 4, versículo 32, tem uma referência falando da sabedoria de Salomão, que diz assim, ó, ele era mais sábio do que todos os homens, do que Etã, o Israelita, do que Emã e Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu seu nome por todas as nações em redor. A sabedoria de Salomão começa a ser conhecida ao redor. E o versículo 32 é chave, que diz assim, ó, e disse 3.000 provérbios, e foram seus cânticos 1.005. Salomão então disse 3.000 provérbios e cerca de 1.005 cânticos de Salomão, hein? Uma informação muito interessante que a gente vê. O capítulo 6, a gente vê a edificação do templo, né? Como eu disse para vocês falando, que não poderia ter barulho nem de martelo,
batendo, né? E depois nós vemos capítulo 7, a edificação de um palácio que Salomão vai construir, né? Capítulo 8 é a dedicação do templo. E a Bíblia diz no versículo 10 que sucedeu que, saindo os sacerdotes do templo, uma nuvem encheu a casa do Senhor. Deus manifestou a sua glória de forma maravilhosa. E é aqui que Salomão diz, né, que os céus não podem conter a glória de Deus. Eu já falei sobre isso, então não vou me ater por aqui. Capítulo 9, Deus aparece novamente para Salomão. Capítulo 10, a rainha de Sabá veio visitar Salomão, sabendo da sabedoria dele. Né? Aqui também fala das riquezas de Salomão. E o capítulo 11 diz: o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas. E isso além da filha de Faraó, né? Mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Olha só, isso era proibido. Deus havia proibido isso, estava na lei. E ele vai tomar mulheres para si que não eram do povo de Deus, né? E o versículo 3 diz, né, que ele tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhes perverteram o coração, né? 300 donzelas e 700 princesas. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era mais perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Eu já vi gente dizer que Salomão perdeu a salvação, mas eu não acredito assim, porque dá-se a sensação que quando Salomão está escrevendo Eclesiastes, ele até fala que ele já foi rei e agora era um pregador. Vê-se um sentido em Salomão arrependido de todos os seus erros. E ele chega a dizer: lembra do teu Criador quando você é jovem, né? E outra, Deus não usaria um mau exemplo para servir de inspiração bíblica, né? Os livros de Salomão, como a gente vê Provérbios, a gente vê Cantares, a gente vê Eclesiastes, Deus não usaria como exemplo para nós de inspiração divina alguém que seria um mau exemplo, né? Então eu não acredito que Salomão perdeu a sua salvação, da mesma maneira que Sansão fez tanta coisa ruim. E lá na galeria dos heróis da fé, né, uma pessoa falou comigo que Sansão suicidou, então não poderia ser salvo. Mas lá na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, chega a dizer que Sansão foi um herói da fé. Então, se Deus considerasse que Sansão suicidou e fez o que era mal, ele não seria ali como exemplo para nós de um herói da fé. A morte de Salomão foi uma morte heróica, né? Ele morreu junto com os filisteus para destruir os inimigos. Salomão não estava tirando sua vida, né, de forma espontânea, natural, porque ele queria desistir da vida. Não é sobre isso que o texto ali está dizendo. Então, capítulo 12, nós temos aí a divisão das tribos. Reino do Norte, Jeroboão. Reino do Sul, agora a gente tem Roboão. Eu vou ver se eu consigo encontrar aqui, né, a idolatria de Jeroboão. É no capítulo 12 e o versículo 26, que diz assim, ó: pelo que tomou conselho, né, no norte, Jeroboão, e fez 2 bezerros de ouro, e lhes disse: muito trabalho vos dá, será subir a Jerusalém. Não falei descer, mas é subir. Vês aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. O Jeroboão então levantou altares, 2 bezerros, e disse para o povo, as 10 tribos do reino do norte em Samaria: esse aqui é os deuses que tiraram vocês do Egito, lá naquela época de Moisés. E então o povo agora começa a adorar. Tem uma parte que está, eu acho que em Crônicas, não lembro se é 1º ou 2º Crônicas, que diz que eles adoravam os demônios. Jeroboão adorou aos demônios. Então ele já começou aí uma coisa terrível. Capítulo 13, Deus levanta do sul um profeta, né, que vai profetizar lá em Betel, lá no reino do norte. Esse profeta novo, que a Bíblia chama de um profeta novo, ele vai profetizar contra o altar que Jeroboão havia levantado. E ele profetiza que há muito tempo depois Deus levantaria um rei que destruiria aquele altar. E era profecia sobre Josias, que vai surgir muito, mas muito tempo depois, né? Esse profeta novo foi enganado por um profeta velho,
né? Deus falou para o profeta novo não voltar, não ficar, né? Era só para profetizar e ir para adiante aonde deveria ir. Mas o profeta velho engana ele e esse leão, né? Acaba que tem um leão aqui que acaba matando o profeta novo, mas não acredito que ele perdeu sua salvação também por isso, né? Acabou acolhendo a consequência de ter desobedecido ao Senhor, até porque quando vai chegar o período de Josias, Josias está queimando os ossos, né, desses homens que foram terríveis e adoraram nos altares de Betel, mas os ossos do profeta que foi morto pelo leão, Josias respeitou e não quis queimar, né? Continuando, capítulo 14, nós temos a ruína, Aías predizindo a ruína da casa de Jeroboão, né? O profeta Aías, é muito bonito isso aqui. Quando a mulher de Jeroboão tenta enganar o profeta, ele diz aí, eu sei que é você, mulher de Jeroboão, né? E ele falando, o menino não vai sobreviver não, o menino vai morrer. Muito interessante essa passagem. E pulando mais adiante, né? Vamos entrar um pouquinho aí, capítulo 17, nós temos aí já a chegada, né? O profeta Elias já surgindo aqui, né? Nós temos o capítulo anterior, 16, Acabe reinando e casando com Jezabel, né? O capítulo 18, Elias se apresentando diante de Acabe, e também a luta dele contra os profetas de Baal e de Azera. O capítulo 19, nós temos aí a ameaça de Jezabel, né, contra Elias. Temos Elias no monte Horebe, né? Ele foi fortalecido pelo Senhor anteriormente, é um texto muito lindo, uma passagem muito linda, que o anjo do Senhor diz para Jeremias, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Quantas pessoas estão assim? E Deus dizendo para eles, se animem, se levanta, a sua jornada não acabou, né? E com a força daquela comida, ele andou ainda por 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Que extraordinário, hein? Mas à frente nós temos no capítulo 21 uma covardia muito grande, né? Nabote recusou vender a vinha para Acabe. Nabote valorizava sua herança, era onde as suas gerações vinham ali produzindo, né? A videira, né? O vinho, as uvas, as plantações, e Nabote sabia que aquilo ali seria um meio de continuar suas gerações também trabalhando daquela maneira, era o sustento da família por gerações. E Acabe fica tão abatido que parece que quase entra em depressão quando vê que Nabote não quis vender a vinha para ele, mas a Jezabel percebe a tristeza, né? E arma um plano para matar Nabote, né? Há uma falsa testemunha contra ele, né? Fala que ele blasfemou contra Deus e contra o rei, né? E as pessoas vão apedrejar o Nabote e ele morre inocentemente, mas por causa disso Deus vem e usa o profeta Elias, né? E a profecia que vem para Acabe dessa maneira é assim diz o Senhor, porventura não matastes e tomastes a herança de Nabote? No lugar em que os cães lamberam o sangue do dono da vinha que morreu inocentemente, os cães também lamberão o teu sangue, falando, né, de Acabe. Depois Acabe faz aliança com Josafá, né, chama ele para ajudar ele numa peleja, numa guerra contra os sírios. E o Josafá, infelizmente, sem direção de Deus, né, não consulta a Deus, não ouve o profeta Micaías, que foi até espancado a mando de Acabe, porque quando eles estavam indo para a guerra, se eu não me engano, Acabe tinha cerca de 400 profetas, e Acabe faz a consulta e os profetas só falaram assim para Acabe, pode ir para a guerra que você vai vencer. E o Josafá quer que outro profeta dissesse, e aí Acabe fala assim, tem um profeta aí, mas ele só fala contra mim, que era Micaías. E Micaías diz assim, vocês vão para a guerra, mas Acabe, você não vai voltar. Cumpriu-se a profecia do profeta Elias falando da morte de Acabe, né? Cumpriu-se perfeitamente. E aí termina falando, né, sobre o reinado de Josafá e a sua morte, que segundo a Crônicas 20 tem um dos relatos mais lindos a respeito, né, de Josafá. E ele, né, seguiu fazendo, né, o que era bom aos olhos do Senhor, né? Fez bom aos olhos do Senhor. E Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá,
e reinou 2 anos sobre Israel, e ele fez o que era mal aos caminhos de Deus, né? Nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, e se inclinou, né? Serviu a Baal, se inclinou diante dele, e indignou ao Senhor Deus de Israel, conforme tudo quanto fizera seu pai. Termina o relato, né, do filho de Acabe fazendo o que é mal. E na próxima nós vamos deixar para nós estudarmos o livro de 2º livro dos Reis, falando aí, dando ainda continuidade, né, falando um pouquinho do profeta Elias. Aguardo vocês na próxima aula, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre o coração de cada um de vocês. Deus abençoe a todos e até a próxima aula. Lembrando sempre aí, tá bom? Caderno, marca texto, Bíblia na mão, fazendo suas anotações. Volte à aula quantas vezes for preciso para você ter uma compreensão melhor. E aguardo vocês na próxima. Deus abençoe a todos.